Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as hostilidades do Sinédrio. O que é o Sinédrio mesmo, gente? Você já ouviu essa palavra? Sinédrio? Várias vezes. Na estrutura de Jerusalém na época de Jesus, o Sinédrio era a Suprema Corte. E não se esqueçam que na época de Jesus o poder político e religioso era um só. Então o sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio, ele era o representante máximo da igreja e o representante máximo do poder de Israel dentro da estrutura de Israel. É óbvio que Israel naquela época era subordinado a Roma. Mas o Sinédrio, ele tinha o poder de julgamento e de ditar as leis internas. E Jesus só tinha amigos no Sinédrio. Todo mundo no Sinédrio adorava Jesus. Tudo que Jesus falava, o Sinédrio adorava. Assinava embaixo. Era uma maravilha, um relacionamento maravilhoso. Era assim, gente? Não. Vocês vão ver, a gente vai procurar mostrar para vocês o quanto Jesus foi revolucionário, o quanto Jesus incomodou o poder estabelecido, o quanto Jesus cutucou a onça com baracuta. E as consequências que isso vinha trazendo sobre Jesus e sobre todos aqueles que acompanhavam Jesus. É isso que a gente vai procurar entender hoje, para a gente entender por que Jesus, mais para frente, foi condenado pelo Sinédrio à pior pena que havia na época, que era a crucificação. A crucificação era um recurso que só Roma aplicava, e Roma condenava à crucificação os piores bandidos. Roma utilizava a crucificação como um símbolo de impacto muito grande quando ele queria realmente mostrar que ele era poderoso. Porque a morte na cruz era uma morte dolorosa e demorada. Então aquilo ficava durante muito tempo exposto para todo o povo saber. Todo aquele que vai contra Roma tem este mesmo fim. Então, para a gente entender por que Jesus passou por este processo, nós vamos começar a perceber hoje o que ele vinha fazendo. Ok? Então, devido à grande popularidade que Jesus vinha tendo em todas as cidades e províncias, o Sinédrio elaborou um plano de ação. Todos os rabis, fariseus e saduceus, todos os escribas e doutores da lei, todos os razãs, dirigentes de sinagogas e outras autoridades, foram orientadas pelo Sinédrio para reunir provas e arrolar o maior número possível de testemunhas sobre as transgressões feitas tanto contra a Torá como contra as regras de conduta, costumes e praxes estabelecidas pelo Sinédrio e em vigor na Palestina. Então nós sabemos que o Torá é o quê? O Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o Torá. Porque o Torá são as leis estabelecidas por Moisés. Então, se vocês forem olhar lá, Gênesis, o Números, depois tem o Levítico, depois tem o Deuterônimo, que é o último e está faltando um, que é o mesmo. Então esses são 5 livros, todos eles são atribuídos a Moisés, e principalmente o Levítico e o Deuterônimo contêm a base das leis de Israel no tempo de Jesus. Fora isso, havia um outro que se chama Misná. O Misná
é a tradição oral. São os costumes que não estão escritos, mas eram transmitidas pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos rabinos. Era a tradição oral, era o Misná. Então a base da lei judaica está no Torá, a tradição escrita, e no Misná, a tradição falada. E o tempo todo Jesus vai mostrar falhas nessas duas leis. O tempo todo Jesus vai apontar equívocos na interpretação que continha nessas duas leis, nessas duas tradições, a escrita e a falada. Jesus e seus discípulos eram constantemente procurados e interrogados por agentes oficiais. A pressão sobre eles era grande e Jesus retirou-se para Naim, que era uma cidade próxima ao Monte Tabor, e nessa cidade Jesus foi convidado por Simão, que era um homem muito rico, era o homem mais rico da cidade de Naim, né? E era rabi, fariseu, e Simão convidou Jesus para participar de uma ceia na casa dele. Como eu já falei para vocês, Jesus não recusava convites, principalmente para uma ceia. Jesus adorava estar junto às pessoas nos momentos alegres, nas festas, nas ceias. E se vocês mesmos forem olhar na própria Bíblia, Jesus diz, está lá escrito, que devido a isso, Jesus tinha a fama de glutão. Sabe o que é glutão? Comilão. Porque Jesus não perdia uma boquinha. Mas Jesus utilizava sempre esses momentos para ensinamentos, porque era um momento de alegria. E quando nós estamos alegres, a nossa mente está mais aberta para aprender. E Jesus adorava essas oportunidades. E no Misná constavam certas regras de boa conduta quando você recebe alguém na sua casa. E o Misná também determinava algumas regras de como você, convidado, tinha que se portar. E mesmo no Torá haviam regras muito restritas sobre a higiene. Você se lembra que nós já estudamos aqui, né? Sobre as regras de higiene. E Naim, Simão, né? Ele era do Sinédrio. E o Simão tinha recebido aquela instruçãozinha do Sinédrio. Então eu pergunto para vocês, né? Aquela festa e tudo mais, aquele jantar maravilhoso, né? E aí eu pergunto para vocês, qual deveria ser a intenção de Simão a convidar Jesus para aquela ceia? O que ele queria, afinal de contas? Ter a companhia de Jesus ali, porque ele gostava de Jesus, queria ouvir. Ele queria arrumar provas para mandar para o Sinédrio, para que o Sinédrio prendesse Jesus. Esse, no fundo, era a intenção de Simão. Para tanto, né, Simão, sabedor da fama de Jesus e dos seus atributos verbais, como os fariseus, né? E cumprindo as instruções do Sinédrio, Simão convidou também várias pessoas importantes de Naim, amigos dele, é óbvio, né? E com indiscutível idoneidade. Então eram pessoas sobre a qual não tinha a menor dúvida sobre a conduta e a honestidade dessas pessoas. Por que ele fez isso? Ele sabia que Jesus era Jesus e que Jesus ia ser Jesus. Sabendo também de que Jesus não tinha formalidades e rigor quanto aos ritos de purificação pessoal, Simão deu ordem aos seus escravos que a todos os convidados oferecessem água para as abluções usuais. O que é as abluções? Nós já falamos aqui. Lavar as mãos
lavar os pés. Por quê, gente? Porque naquele tempo não tinha ainda Nike. Eles andavam de sandálias. E sandália é aberta. E naquele tempo as ruas e as estradas não eram asfaltadas. No máximo, havia, Roma era especialista em construção de vias que eram com pedras, mais poeirentas. Então, quando você ia até a casa de alguém, você ia a pé, qual era a tua condição ao chegar na casa daquela pessoa? Com os pés imundos. Não tinha jeito. Com os pés imundos. E as mãos, porque na época de Jesus não havia talheres, não se usava talheres, se comia com as mãos. E mais ainda, né? Só se usava uma das mãos, porque a outra mão era usada para a higiene pessoal. Então você não podia nem usar essa mão para comer, só podia usar uma mão. Não me pergunte qual é, porque eu nunca vi. Em seguida, mandou a todos, menos Jesus. Jesus não dê água para ele, não faça nada com ele. Em seguida, mandou apresentar-lhes os pãezinhos de costume, envoltos em pano alvo de linho. E todos se escandalizaram por ver Jesus parti-los sem lavar as mãos, ou reclamar contra essa falta de hospedagem. Ah, mas é uma coisa ridícula, né? Quem aqui lava as mãos toda vez que vai comer? Não, nós temos só uma exceção disso. Mas é raro. A gente no dia a dia, na correria, muitas vezes, então naquela correria do trabalho, a gente come sem lavar as mãos. Naquela época, isso era inadmissível. Era inadmissível. Todos. O ritual de pureza era muito exigente. Era uma lei tão rigorosa que estava no Torá. Você tem que fazer. E Jesus pegou o pão. E se você não recebesse isso, você tinha a obrigação de xingar, de reclamar, de se retirar do local, porque você foi recebido por uma pessoa que não era bom anfitrião, que não te deu a possibilidade de você executar o rito da purificação. Então você tinha que se recusar a ir embora e sair reclamando e falando para todo mundo que aquela pessoa não era uma boa anfitriã, porque não lhe possibilitou a você fazer o ritual das luzes. Jesus pegou o pão. Isso era terrível. A gente hoje não imagina a consequência disso, mas naquela época isso era muito chamativo. Era uma questão de muita importância. De muita importância. Ou reclamar contra a falta de hospedagem. E todos se escandalizaram de ver Jesus sem lavar as mãos ou reclamar contra a falta. E aí Jesus, como já havia dito, Jesus dá mais uma vez um exemplo. Não é o que entra pela boca que faz dano, mas o que sai dela. O que Jesus estava dizendo? Gente, essas regras, elas são importantes? Eu acho que sim. Elas são importantes. Moisés, quando estabeleceu essas regras, era porque o povo vivia no deserto. As regras de higiene, no banho, as condições eram precárias, não havia fogo. Então o mínimo que se exigia era que se lavasse as mãos, porque vocês tinham caminhado o dia inteiro pelo deserto. E o nível de impregnação de micróbios e tudo mais era muito grande. E não tinha hospital, não tinha nada. Então se você se alimentasse sem fazer a sua higiene, você corria o risco de contrair uma doença em situações em que seria muito difícil se conter essa doença. Então era muito importante, na época em que foi estabelecida, e mesmo nos dias de Jesus. Mas Jesus dizia para nós, gente, mais importante do que essa aparência externa é a sua limpeza interior. Muito mais importante do que você se preocupar de lavar a mão para comer o pãozinho, se preocupe de lavar os seus pensamentos
antes de atentar contra alguém. E para piorar, entra em cena Maria de Magdala. Já estava ruim a situação para Jesus. Aí chegou Maria de Magdala. Vamos ver o que a Bíblia nos conta. Adentrou ao local da ceia uma jovem e bela mulher. Gente, ela era jovem e muito bela. Maria de Magdala era linda. Linda. Vestida de panos de cores diferentes e olhando em torno buscou Jesus. Reconhecendo-o, atirou-se a seus pés chorando. Logo foi identificada como Miriam. Miriam é o nome hebraico, Maria é o nome romanizado. Então Miriam, que é Maria, natural de Magdala, onde possuía uma casa grande e rica. Uma mulher sozinha, grande e rica, a sociedade já desconfiava. No caso de Maria de Magdala não havia desconfiança, havia certeza. Ela era uma prostituta. Não era uma simples prostituta, era a prostituta mais famosa da região. Pela sua beleza, pelo cuidado que ela tinha com ela mesma, né? Ela era não só famosa, como influente em toda a Palestina. E contavam-se a centenas seus admiradores da classe alta. Muitos membros do Sinédrio, inclusive filhos dos príncipes dos sacerdotes em Jerusalém, frequentavam a casa de Maria de Magdala. Então ela era muito conhecida. Vendo ela que os pés de Jesus estavam sujos de pó e de detrito dos caminhos, sem terem sido lavados, compreendeu logo o que se passava. Era uma lei. E ela viu e percebeu que a lei não tinha sido cumprida. E abrindo um frasco de óleo perfumado, derramou o perfume nos pés do Rabi. E em seguida limpou-os com os seus bastos e perfumados cabelos arruivados. Lindo? Ela era uma prostituta. Mulher, na época de Jesus, era o quê? Nada. Isso está claro, né? Imagina uma prostituta, que era nada do nada. Mas ela foi convidada para a ceia? Não. Mas é que tá, ela era Maria de Magdala, né? Ela não era uma mulher qualquer, né? E aí ficou a cena gravada, né? De Maria de Magdala lavando os pés de Jesus. E aí Simão, qual era a intenção de Simão? Armar contra Jesus. Simão falou muito claramente: ele se diz profeta e, no entanto, não sabe que está sendo homenageado por uma prostituta. Falando isso para as testemunhas que ele havia convidado, né? Para que eles depois testemunhassem no Sinédrio contra Jesus. Gente, Jesus era demais. Jesus era fantástico. A gente nessa situação, como é que a gente agiria? Se vocês fossem convidados para uma festa, fossem claramente humilhados, e vocês sabiam de antemão que vocês iam para a encrenca, e chegasse lá e realmente vocês se identificassem de que a encrenca estava armada para vocês, o que vocês faziam? Eram bonzinhos com Simão? Né? Tratariam ele com carinho? Vejam como Jesus agia. Jesus, ele é firme, ele é duro, mas nunca sem perder o amor, sem perder a caridade. Então, naquele momento em que ele estava sendo posto em prova, ele dá uma grande lição para Simão. E eu tenho certeza que essa lição calou fundo em Simão pro resto da vida dele. Porque ele disse: um homem tinha 2 devedores de quantias diferentes e ambos perdoou. Qual dos 2 lhe deveria ser mais grato? Vamos entrar na mente de Jesus, na didática de Jesus. Então Jesus, ele ensina de que forma? Jesus é um rabi.
que significa Rabi? Rabi significa mestre. Só que Jesus é o mestre dos mestres. Porque como é que Jesus ensina? Jesus não ensina. Jesus faz a pessoa pensar. Jesus dá a parábola. Porque a parábola é uma história que força a cada um pensar e a comparar ele mesmo com a história que Jesus contou. Então vejam a inteligência de Jesus. Um homem tinha 2 devedores de quantias diferentes. Perdoou a ambos. Qual deveria ser mais grave? Simão só tinha uma resposta a dar. A óbvia. Naturalmente, o que devia a maior quantia. Em cima do que Simão disse, Jesus deu o ensinamento para ele. Então, usando o que você me disseste, eu lhe digo. Certamente, agora então pondera comigo. Convida Simão a ir acompanhando o raciocínio dele. Tu me convidaste a esta ceia, com o propósito oculto de verificar a minha conduta e as minhas palavras, e convidastes amigos teus para testemunho do que fosse dito e feito, comprometendo. Mesmo assim, aceitei teu convite. Vim à tua casa e tu não me mandaste dar água para lavar as mãos e pés, como é de costume, e como fizeste com todos os demais convidados. Com isso, obrigaste-me a partir o pão sem lavar as mãos, como também é de praxe, e nada reclamei. E vem agora esta mulher, e me lava os pés com as suas lágrimas. Unge-me com perfume, enxuga-os com os seus cabelos. Apesar de saber a pecadora, aceitei também a sua homenagem. Ambos são 2 devedores, e a ambos, como vês, perdoei. Qual dos 2, pois, demonstrou maior ingratidão? Que tapa na cara do Simão. Nossa Senhora! Já imaginaram? E Simão estava na frente dos convidados ilustres dele. Você imagina o impacto que isso não tem? Imagina se fosse a gente. Não tinha humilhação, né? Não tinha. Assim era Jesus. A decepção do rabi fariseu de Simão foi tamanha que ficou mudo. O mesmo sucedendo a todos os demais. Enquanto Jesus, dirigindo-se à pecadora, disse: levanta-te, filha, teus pecados te são perdoados. Vai em paz. Eu vou dar um break, porque esta fala de Jesus era um desafio muito grande. Era uma afronta, não a Simão, mas aqueles que mandaram Simão fazer o que ele fez. Gente, segundo a tradição, segundo as leis, segundo tudo o que havia de bom senso em Israel, só havia um que podia perdoar pecados. Somente Deus. Você chegar para uma pessoa e falar: vai, que os teus pecados estão perdoados, era uma afronta terrível. Era algo imperdoável. Era algo que obrigava o Sinédrio a te condenar à morte. Então, quando Jesus é desafiado, como ele responde? Os teus pecados estão perdoados. Isso tem um simbolismo, gente, que para nós, hoje em dia, nós não conseguimos imaginar. Porém, Jesus aqui, ele foi profundamente... Como é que eu vou dizer? Que termo eu vou dizer para vocês? Ele foi profundamente heróico. Ele foi profundamente audacioso ao dizer isso. Porque ele sabia que a cabeça dele estava em risco. E ele sabia que falando isso, ele punha a cabeça dele na frente. Ele
sabia disso. E Jesus não tinha medo. E Jesus falava aquilo que ele sabia que era certo. Porque Jesus sabia que os pecados dela já estavam perdoados. Porque quando ela encontrou Jesus, ela nasceu de novo. De verdade. E a história comprova isso. Porque Maria de Magdala, depois que encontrou Jesus, foi a maior mulher do Evangelho depois de Maria. A maior transformação que o Evangelho conta é de Maria de Magdala, das mulheres, e de Paulo dos homens. Apesar da mulher não gostar. Certo? Em seguida retirou-se da casa de Simão, indo se hospedar na casa do publicano Jossanã, amigo de Levi. Pior ainda, Jesus acaba de ser acariciado por uma prostituta, que faz parte do que tem de mais ralé na sociedade judaica. E vai para onde? Para a casa de um publicano. Sabe o que é publicano? Coletor de imposto. Quem gosta aqui do agente do IRS? É a mesma coisa. Você ir na casa de um publicano é inadmissível. Um rabino nunca entra na casa de um publicano, porque eles são desprezíveis. A casa de publicano é romano, então? Não. Pior ainda, publicano é um irmão teu que trabalha para Roma, para arrancar dinheiro de você e para mandar para Roma usar esse dinheiro para dominar você. Vocês compreendem? Como é desprezível um publicano? Um publicano é um irmão judeu. O judeu tem que se autoajudar. O judeu tem que proteger outro judeu. E um miserável judeu vai cobrar imposto do judeu para mandar dinheiro para quem te oprime pela força do dinheiro que é teu. Jesus desafia outra vez. Ele sai de lá e vai para a casa de um publicano. E onde foi acompanhado pela multidão que estava na rua e que aplaudia adorava. Quando Jesus dava essas respostas, porque a multidão queria falar isso e não sabia como, e não tinha coragem. E Jesus falava o que todo mundo pensava, o que era certo. Levantando lanternas nas mãos, manifestava a sua alegria, dizendo: teu lugar, Rabi, não é entre os teus inimigos, mas entre o povo que te ama e de ti espera a salvação e socorro para as suas necessidades. Esse era Jesus. Por isso que o Sinédrio tinha que armar algo muito bem bolado. Porque se o Sinédrio prendesse Jesus, era o que eles mais queriam, e estivesse junto do povo, o Sinédrio seria massacrado. Porque no meio do povo que amava Jesus, se o povo tivesse que escolher, o povo escolheria sempre Jesus. E vocês vão ver que no momento em que há um julgamento lá entre Jesus e Barrabás, vocês vão ver que povo estava lá. E vocês vão perceber que não é desse povo que amava Jesus. Por isso que ele foi condenado. Pode. Volta. A gente diz que o povo que antes espera a salvação e socorro para as suas necessidades. E que salvação é essa socorro? A salvação do jugo de Roma, porque era só isso, gente. Não se engane. O tempo todo, o que o povo esperava era o Messias guerreiro que ia tirar a espada, ia juntar os exércitos para expulsar os romanos de Israel, ia fazer Israel dominar o mundo e passar a dominar o mundo todo. Era isso que o povo esperava. Essa era a salvação. Que o Messias cumprisse o papel dele, de guerreiro libertador do povo. Era isso que o povo queria de Jesus. Sempre. Após permanecer ali alguns dias, Jesus voltou para Canaã e Nazaré, onde ficou algum tempo, e depois novamente para Cafarnaum, continuando suas pregações. Mas seus discípulos eram constrangidos a responder perguntas insistentes feitas por fariseus da cidade, que eles punham questões nesses termos. Não
compreendemos o vosso Rabi. Ele conhece profundamente a lei e os profetas, diz que não veio para destruí-las, mas para confirmá-las. No entanto, transgride a lei a cada passo, desencaminhando o povo. Que dizeis? Ele sabe o que faz, respondiam os discípulos, e obra sempre para o bem de todos. Além disso, é um grande profeta e opera milagres. E os agressores diziam, sim, retrucavam, mas seus atos destroem suas palavras. E quanto aos seus milagres, não os negamos, pois julgamos que são inspirados por Satanás. Outras vezes, interrogavam em outros termos, nosso Rabi não para, anda por toda parte, pregando e curando e falando no reino que não é deste mundo. Que tem ele em vista? Transgride a lei e os costumes, prega contra o Torá e os sacerdotes do templo. Porventura quer levantar o povo? Os discípulos respondiam, nada disso. Ele prega a purificação, o arrependimento dos pecados e a redenção pelo amor ao próximo, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celeste. E respondiam, porventura, os outros contra-atacavam. Porventura, então, acha que os judeus são irmãos dos samaritanos heréticos e dos pagãos impuros? E assim tentavam confundir e comprometer também os discípulos, que acabavam por fugir dele, para não comprometerem ainda mais o seu Rabi. Aqui, quando nós estamos falando de discípulos, gente, nós não estamos falando dos 12, não. Nessa época, Jesus contava com 72 discípulos. Havia muitas pessoas que acompanhavam Jesus na condição de discípulos. Muitos membros do grupo que seguia João Batista. E nós temos que entender que o discurso de João Batista era diferente do discurso de Jesus. E na medida que o discurso era diferente, as pessoas que seguiam João Batista eram outras. Muitos membros das seitas radicais da época seguiam João Batista porque João Batista era radical, acusava o governo e prometia coisas diferentes de Jesus. Então muitos dos zelotes, que eram um grupo armado que queria lutar com armas para derrubar Roma, estavam entre os 72. Porque indo-se João Batista, era Jesus que simbolizava a força necessária para poder unir o povo na luta armada. E eles estavam ali, e eles não eram tão firmes na fé e na confiança de Jesus. E essas situações eram difíceis para eles, porque eles tinham medo. Porque da mesma maneira que o Sinédrio podia prender a Jesus, podia prender a qualquer um deles. Então era uma situação muito difícil. O tempo todo eles eram interrogados e constantemente interrogados. E isso estava ficando difícil. Os fariseus espalhavam pela cidade a versão de que Jesus era inspirado pelo Satã, e por isso é que fazia curas e milagres que os sacerdotes não podiam fazer. Assim, os ânimos de inúmeros moradores foram se acirrando contra Jesus dentro da cidade. Muitos discípulos se mostravam atemorizados, e alguns começaram a perder a fé no seu Rabi e sair fora e abandonar o grupo. Eles foram expulsos de muitas cidades que conheciam Jesus e que o povo amava, mas os membros do poder tinham medo de consequências. Jesus era perigoso. Jesus era perigoso. Perigoso para o poder estabelecido. Perigoso para os membros do Sinédrio, porque Jesus denunciava as irregularidades que eles cometiam. Jesus denunciava a hipocrisia que eles tinham. E isso era terrível. E ele foi criando inimigos muito poderosos que queriam ver a destruição dele. E os discípulos sabiam disso. E eles tinham medo. E eles não tinham a confiança que Jesus tinha, porque Jesus sabia o que iria acontecer. Os discípulos não sabiam. Jesus alertava o tempo todo e os discípulos não acreditavam no que Jesus falava. E está cada vez pior. Eles foram expulsos de Cafarnaum. Eles foram expulsos de várias cidades. E eles diziam, nós não queremos vocês aqui. Porque onde vocês estão, o povo vem, a cidade vira uma confusão.
Vêm aleijados, vêm mutilados, vêm leprosos, vêm de todo quanto é tipo de povos, e a cidade fica intransitável, fica terrível. Não queremos você. E além do mais, o que você fala é perigoso. Daqui a pouco Roma se irrita contigo e destrói a tua e a nós também. Acaba com a nossa cidade. Não queremos você. E Jesus era expulso. E os discípulos sentiam muito, porque muitas vezes eram cidades em que eles haviam nascido, porque a família daqueles discípulos viviam lá. Então era difícil para os discípulos. E gradativamente muitos deles foram perdendo a confiança em Jesus. E foram. Até que só restou os 12 novamente. Após esses fatos, delegados do Sinédrio efetuaram uma investigação e chegaram à conclusão de que Jesus era um transgressor da lei e dos costumes de Israel, principalmente por, essas são as acusações, não respeitar o sábado. Era mentira? Não. Jesus não respeitava o sábado como estava no Torá. Ele dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Sentar-se à mesa e repartir o pão com pessoas impuras. Era mentira? Não era mentira. Blasfemar contra Deus, perdoando pecados. Era mentira? Não. Todas grandes verdades. Essas acusações afastaram de vez muitos discípulos menores. E como eu disse, só ficaram os 12 iniciais. Só. E um ainda que estava bem balançado. Muito balançado. O tal dos Iscariotes. Já ouviu falar dele? Da saúde. E Jesus foi para a casa de Simão Pedro, a casa da sogra. A sogra de Simão morava com ele, né? Foi para a casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, né? E Maria, ao tomar conhecimento de todas essas acusações, dirigiu-se a Cafarnaum, acompanhada de alguns filhos, na esperança de convencer Jesus a voltar para casa e largar essas coisas ali de Deus que é Pai, pelo menos por um tempo, e não se expor dessa maneira ao Sinédrio. Jesus, como eu disse, estava na casa da sogra de Simão Pedro, e uma multidão estava lá. Era impossível chegar perto da casa. Todo mundo se espremia à porta quando a Maria chegou. Não havendo como ela entrar, o povo transmitiu até lá dentro: mãe de Jesus está fora, mãe de Jesus veio ver ele. Até que a notícia chegou aos ouvidos de Jesus de que sua mãe estava lá. O Divino Mestre, penetrando no pensamento de sua mãe e de seus irmãos, que discordavam das suas atitudes, dessa história dele sair por aí falando de um pai, falando que tem que amar o inimigo, falando isso e aquilo, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que creem em mim e seguem os meus ensinamentos. É importante a gente entender que Jesus não está criticando a sua família. Jesus está ampliando a sua família. Jesus diz: apesar dos laços de sangue, e é por isso que eles são minha família, eu tenho uma família maior, que são os laços espirituais. É a família que acredita naquela mensagem que eu trago. E essa é a minha família. As únicas ligações verdadeiras e permanentes são as que ligam as almas entre si, e não as ligações dos corpos físicos. Jesus amplia o conceito de família. E a gente ainda é tão apegado aos laços do sangue. E eu faço agora perguntas para a gente fazer reflexões. E nós vamos, em cima do que a gente discutiu hoje, nós vamos começar a olhar um pouquinho para nós, como Jesus fazia. Não era assim? Jesus dava um exemplo, contava uma história e convidava a nós que comparasse o nosso com a história. E eu convido a vocês, se tivesse a oportunidade, faria como Maria de Magdala? O que Maria de Magdala fez? Vocês conhecem a história de Maria de Magdala?
Ela era riquíssima, ela era desejada, ela era linda, né? Ela era respeitada, não pelos hipócritas, mas ela era respeitada, coisa que mulher raramente era naquela época. Maria de Magdala tinha tudo o que a gente pode querer de questões físicas e materiais: beleza, saúde, dinheiro. O que mais a gente precisa? Prestígio, poder. Não é o sonho de qualquer um materialmente. Ela jogou tudo fora. Ela jogou tudo fora e seguiu a Jesus até o fim da vida dela. E sabe como foi o fim da vida dela? A beleza que ela tinha. Vocês já viram um leproso? A lepra, ela tem uma das características da lepra, é que você perde as extremidades. Todas as extremidades do seu corpo. E você não tratando a doença, você vai perdendo. E o que nós temos de extremidade? Os dedos. Perde. Do pé? Perde. Nariz é extremidade? Perde. Orelha é extremidade? Perde. Maria de Magdala perdeu. Porque Maria de Magdala, por amor, ela, sem ter a doença, sem ter nada, ela foi viver com os leprosos no vale onde havia a podridão. E ela dedicou o resto da vida dela a amenizar o sofrimento dos leprosos, até que ela contraiu a doença e se tornou uma leprosa também. E no fim foi recolhida por Jesus. Vocês imaginam? Vocês conseguem compreender? Vamos pensar na gente. A vida da gente é boa? Por pior que seja, ela é ótima. Ela é ótima. Nós temos tanta coisa que a gente nem imagina o quanto é importante e o quanto faz falta para quem não tem. Então, se a gente acha que a nossa vida é miserável, repense, porque a nossa vida é ótima. E vocês abririam mão de tudo isso por um reino de outro mundo que ninguém sabe o que é. Porque já dizia Vinícius de Moraes, de poetinha: vida que eu saiba só tem essa. Ou então alguém me traga uma carta dizendo que há outra que tem que ser assinada por Deus e confirma reconhecido. É espírita, com certeza. Nós não precisamos de tudo isso. Mas mesmo nós espíritas, nós faríamos o que Maria de Magdala fez para seguir Jesus? Bem? É complicado, né, gente? Eu vou falar uma coisa, mas que assim, que às vezes é difícil, não trabalha com amor, mas hoje ainda não é fácil ir no asilo, tem toda higiene, vejo o que a gente vê lá nos velhinhos, é possível, o cheiro, ele vai trabalhar mesmo com amor. Eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês acham que eu sou bonzinho? Acho que eu sou exemplo de alguma coisa? Eu vou contar para vocês a primeira vez que eu fui na Hanseníase, eu fui na colônia de Hanseníase. Antes de ir, eu li sobre a doença. Eu estudei para mim saber o que era a Hanseníase. E eu sabia claramente que a Hanseníase não era mais contagiosa. A partir do momento que você é tratado, a Hanseníase é altamente contágio. Ela é altamente contagiosa se não é tratada. Mas a partir do momento em que você toma o primeiro remédio, né, no caso, antigamente era a penicilina, a sulfa, a primeira consequência de tomar um remédio é que a hanseníase ela deixa de ser contagiosa. E eu sabia disso e eu fui visitar a colônia. Eu fiquei uma semana me coçando. Uma semana eu sentia o meu corpo coçando, porque eu pus na minha cabeça que eu corri o risco de pegar a doença que eu sabia que não tinha. Eu fiquei uma semana me coçando. E eu fiquei até com medo, me afastava da minha mulher e da minha filha. Eu pensou, se eu fui lá fazer o bem e peguei a doença e eu vou transmitir para ele. E eu sabia que não tinha nada disso. Uma semana. Depois a gente vai aprendendo. E ver o quanto que a gente é escuro. O quanto que a gente é escuro.
gente não abre mão do nosso conforto, mesmo quando a gente fala que vai fazer caridade. A gente é assim. Não é, porque eu falo assim, eu falo por quê? Às vezes eu chego lá, eu demoro uns 10 minutos pra andar até com cheiro de lá, sabe? Eu esforço, mas não é fácil chegar lá e ter... Porque nós somos humanos. Jesus sabia disso. Maria de Magdala sabia disso. Quando ela optou. O que é importante a gente fazer é observem o que a convivência com Jesus é capaz de impulsionar na vida de uma pessoa. As mudanças radicais que ela proporciona quando a pessoa ela recebe isso de maneira correta. Essa foi a transformação de Maria de Magdala. Isso foi o que ocorreu com ela. Mas eu pergunto para vocês, como podemos fazer um canal que nos ligue diretamente ao Cristo? Como é que a gente pode fazer um canal a nos ligar? Ser mais real. A ser mais real. Como é que a gente pode? Porque, venhamos e convenhamos, sinceramente, vamos olhar para aqui. Vamos aproveitar que aqui tem espelho, olha para o espelho, mas olha nos seus olhos mesmo. E vocês falam assim, eu acredito em Jesus, mas acredito mesmo. Porque é muito cômodo para nós falarmos que acredita em Jesus, porque ainda a gente vem com o velho hábito, não sem crítica, mas o velho hábito que foi muito cultivado pelo catolicismo, de que a salvação vem de fora. Não importa o que você faça, se você se arrepender, você está perdoado. Né? Isso foi um conceito que está muito dentro da nossa mente. E Jesus nunca disse isso. Jesus sempre mostrou que o esforço é nosso. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A fé, nós já falamos aqui em outras oportunidades, o que significa fé? Fé vem do latim fides, fidelidade. Então a tua fé significa a tua fidelidade. Fidelidade com o quê? Com Deus. A tua fidelidade com as leis. Então é muito fácil a gente dizer que não, eu sou cristão. Da boca para fora. Porque o cristão da boca para dentro é que nem Maria de Magdala. Aquele que é cristão verdadeiramente se transforma. Se transforma. Então até que ponto eu me transformei? É muito lento. Então o que pode nos fortalecer? O que pode nos ligar a isso? O que pode? Existem vários caminhos. Existem vários. E os caminhos são individuais. Mas tem um que é essencial. Não há como. Não há como. A união da prece. Mas com o trabalho. Mas que trabalho? Trabalho. Trabalho com você mesmo. Trabalho constante que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Trabalho com o próximo, que nós espíritas chamamos de caridade indiscriminada, caridade para com todos. Por isso que fala da caridade de uma salvação. Prece e trabalho. Prece é a ligação com Deus. Trabalho é a ligação comigo mesmo. É o meu esforço para me transformar, para mim ser verdadeiro naquilo que eu acredito. E, gente, não trabalhar. É um esforço constante, mas não é impossível. E somente está nas nossas mãos. Somente. O problema é que a gente gosta do quê? Do tema da caderneta que tem. A gente gosta de preguiça. A gente gosta de comodidade. A gente gosta de facilidade. Por isso nós ficamos tantos e tantos anos, tantos e tantos milênios nas religiões que pregavam a facilidade. Não, é só você chamar o padre para a extrema-unção e os seus pecados são perdoados e você vai para o céu. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu muita luta. Luta contra nós mesmos para vencer as nossas imperfeições e para se fazer melhor. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então faça a obra do bem se você quer o bem. Se você quer o paraíso, semeie flores, porque não há como você colher flores se você semeia espinhos.
nos seus encantos. Mas por comodidade, por uma série de fatores, foram transformando algumas coisas que lhes davam outros fins. Mas se vocês forem na mensagem original do Cristo, trabalho para mim, eu trabalho para você. E Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se Deus trabalha até hoje, se Jesus trabalha até hoje, o que nós estamos esperando? Vamos trabalhar também. A renúncia dos valores individuais para seguir o Evangelho. É complicado, né? Eu não queria falar o que eu vou falar. Sabe? Porque, assim, eu fico num dilema terrível, porque eu estou preparando temas para palestras, né? E aí eu fico queimando meus temas, né? E aí eu fico angustiado. Tem sim. Então, mas vocês já imaginaram? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu recebi um e-mail essa semana. E é um e-mail muito sério. Aqui nos Estados Unidos está sendo feito um movimento muito sério. Nós sabemos que o mundo de regeneração está aí. Não é isso? Qual é a contribuição que nós podemos fazer para esse mundo de regeneração? É uma tarefa muito grande. Então, o que está sendo feito? Está sendo criado um local. Não fica muito perto, mas também não é muito longe aqui de Londres. Vai ser uma colônia em que se vai viver lá como se o mundo já fosse regenerado. Só vai entrar lá quem já tiver esses conceitos, mesmo que não o pratique, mas já tiver esses conceitos muito claros na sua mente. Porque lá nós vamos nos reunir para trabalhar isso. Sem aqueles que não acreditam. Sem os maus. Vocês concordam? Então é um local em que vai se começar a viver. Porque quando você começa a viver, a coisa vai se espalhando, vai tomando o outro lado. Mas aí está. Por isso que eu recebi o e-mail, porque eu vou fazer o convite. E aí está. Algumas pessoas estão sendo selecionadas, mas aí essa pessoa vai ter que ter um compromisso muito sério com ela. E esse é o convite que eu estendo para vocês. Quem está disposto? Vai ter que ser uma linha de matar, vai dar. A Cleilane, por exemplo, não vai poder levar o filho dela. Infelizmente não vai poder levar. Você não vai poder levar sua mãe e a sua mãe não vai poder levar você. Elisa, você vai sozinha. O teu marido e o teu filho não vêm aqui, eles não podem. Ok? Então levanta o braço, quem vai? Gente, peraí. A gente pode fazer hoje. Pode. Umas 2 vezes por ano. Uma média de 2 vezes por ano e ficar no máximo 2 dias fora. Quem aceita? Não pode levar filho, namorada, não pode levar neto, não pode. É só você. Mas veja bem, você está ampliando a tua família. Eu estou falando para vocês que Jesus deu exemplo. Quem é a minha família? Mas se isolando? Mas você não está se isolando. Você está se juntando a pessoas para um objetivo muito maior. Muito maior. Gente, você não confia em Deus? Jesus disse claramente, né? Os pássaros não semeiam, não colhem, e Deus não deixa que faça nada. Eu acho que lá vai ser muito mais fácil do que fora. Gente, ninguém topa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um cara que fez a mesma proposta. E teve um grupo que não pensou um minuto e abandonou a família, abandonou a mulher, abandonou o filho, abandonou tudo. Não pensou um segundo. Assim que foi feito o convite, todos eles responderam sim, imediatamente. E eles transformaram o mundo. E nós estamos aqui por causa deles. Vocês compreendem?
Jesus convidou os seus 12 discípulos, e foi do mesmo jeito que eu convidei vocês: larguem tudo e me sigam. Que proposta que Jesus fez? O que Jesus prometeu para eles? Nada. O reino de Deus. Que reino de Deus? Nada. Todos eles abandonaram imediatamente. Eles eram melhores do que nós? Vocês vão estudar. A Tânia vai trazer um por um como eles eram. E vocês vão perceber o quanto eles eram exatamente igual a nós. Jesus fez o convite. Nenhum pensou em seguir. Nenhum. Vocês viram aqui quantos nós conseguimos? Nem eu. Porque eu não largo a louca de jeito nenhum. Nem eu. Você até falou de mim, mas eu não deixo. Vocês percebem? É difícil. É difícil. Eu só pensei, quando você falou isso, eu só pensei naquelas seitas malucas que depois morrem todo mundo. Mas aí que tá. Você pegou o espírito da coisa. O que as pessoas olhando Jesus naquela época diziam? É mais um doido, prometendo o quê? Um reino. Que reino é esse? Que promessa é essa que você fala para amar o inimigo? Como é que eu vou amar o romano que me domina, que me escraviza? É a mesma coisa. Vocês sentiram a fé agora. Vocês estariam do lado dos que crucificaram Jesus. Lamentavelmente, essa é a Eu acho que verdade. lá seria mais fácil. A gente está procurando um caminho mais fácil, porque lá está a teoria, aqui está a aplicação. É a diferença. Mas é que está o mais fácil. Como eu vou cumprir o meu plano que lá foi feito, que não é fácil, Não é fácil. Não é como eu vou cumprir se eu procurar só onde vai estar gente que tem material, às vezes dentro dele, Mas veja bem, qual é? magia é possível, eu estou fora de lá. Qual é o ideal? Eu não falei para vocês que eles iam ficar isolados, não. Eu falei que nós íamos exemplificar como é o mundo de regeneração. E como é que você exemplifica? Como os discípulos exemplificaram, indo viver aquilo que acreditam. Só que aí vocês vão estar longe da família. É a mesma proposta. Não, tudo bem, é parecido, mas o que eu tenho que tá bom, vai se juntar um grupo, vai ficar ali e vai poder sair tudo, mas eu acho o seguinte, desculpa, é o meu modo de pensar. Está saindo do propósito que a gente tem. Não, mas Aqui fora eu acho que vou cumprir melhor o meu papel. Mas, de novo, eu falo para você, a proposta, coloque a mesma proposta que Jesus fez para os discípulos. Então, eu pergunto para você, se Jesus viesse hoje, você não soubesse que Jesus é Jesus, hoje Jesus te fizesse a proposta, larga tudo e vem comigo, você ia? Não. Então, Mas Jesus e os discípulos não foram num lugar fechado. Eles estavam todos. eu não falei lugar fechado, eu falei que iam sair, sim, para vivenciar. Só vamos estar juntos, como os discípulos estavam juntos, para beber os ensinamentos e sair exemplificando. É a mesma proposta. Morar lá e sair. E sair, como os discípulos fizeram. Levando o Evangelho, levando a doutrina espírita. É a mesma proposta. É difícil. É difícil. É complicado. Eu pensei, esse lugar Nós somos- você eu Mas gostei. Não. Você está fazendo com Se você morar com os 10 Não é temporário. É temporário. É uma encarnação só. É temporário. É curtinho, é uma encarnação só. É só essa aqui. Só uma curiosidade, existe um grupo de pessoas, idosos, religiosos, que faz esse trabalho, que chama pirâmide, alguém já ouviu falar? Não, chama o quê? Eles se reúnem sem religião, não falam de religião, são filósofos, cientistas, pessoas que vão meditar essas leis, se chama pirâmide, se alguém tiver curiosidade por Pirâmide? pirâmide. Mas nós temos o Evangelho. É importante a gente parar um pouco para pensar. Porque hoje é para reflexão mesmo. Como eu falei para você, Jesus trabalhava desse jeito. Vamos confiar nele. Vamos pôr uma realidade na nossa vida, vamos refletir como eu sou frente a essa realidade. Nós estamos aqui estudando o Evangelho. Para quê? Para que vocês estão estudando o Evangelho? Para poder praticar? Eu aonde? Praticar só lá em casa, com meus filhos. Eu quero só ficar ali. Nem com o vizinho eu quero. É só. Né?
É difícil. Para quê? Para quê? Gente, nós temos que renunciar, não tem jeito. Renunciar. Por isso que Jesus disse, pai vai brigar com o filho. Porque o filho vai aceitar a doutrina, ou o pai vai aceitar e o outro não vai aceitar. Você entende? E nós não podemos deixar de viver aquilo que a gente acredita, porque senão nós vamos ser que nem os fariseus. Nós vamos ser iguais a eles. Que é o que nós estamos sendo. Nós pregamos uma coisa, eu sou espírita. O que é ser espírita? Ser espírita é ser coerente consigo mesmo. Ser espírita tem essa questão aqui, ó. Nós estudamos o Evangelho, mas a gente rejeita o Evangelho o tempo todo. A gente rejeita pelo pensamento, pelas palavras, pelos preconceitos, pelas nossas ações. A gente fala que a gente é espírita e que a gente acredita em Jesus e Kardec, mas a gente não vive. A gente não vive. Eu não vivo. Vocês vivem? Você consegue? Eu não digo viver 24 horas por dia. Não, tudo bem. Mas quantos minutos a gente vive por dia de doutrina espírita? Aqui dentro não vale. Aqui não vale. Né? Aqui é como nós estamos falando, se a gente se isolar do mundo para não adianta. Mas tem uma coisa que já é boa, Marcos, porque mesmo que a gente não consegue viver, né, com poucos minutos, mas a consciência já acusa. E o que você faz com a acusação? Só sou. Joga debaixo do tapete e deixa lá. É por isso que Manuel Filomeno de Miranda, é por isso que o Dr. Bezerra de Menezes falam para nós assim: você sabe quem são os espíritos que mais dão trabalho quando chega aqui no plano espiritual? São os espíritas. Os espíritas que, apesar de serem espíritas, acham que vão ter privilégios quando chegarem aqui. Acham que porque era espírita e conhecia a verdade e não praticava a verdade, vai chegar aqui com regalias. E aí são os que mais dão trabalho. Você entende? Por quê? Porque a gente rejeita o Evangelho. A gente aprende e a gente rejeita. Né? E nós sabemos que Jesus previu tudo, né? Porque Jesus deixou tudo lá. Olha, gente, a quem mais é dado, mais é cobrado. Né? E nós não podemos nem alegar, falar assim, mas eu não sabia, porque o Espiritismo diz, olha, a batata está na tua mão. Quem tem que descascar o abacaxi é você. Você quer comer abacaxi? É docinho, é gostoso? Descasca. Ninguém vai descascar para você. Então está nas nossas mãos tudo. E mesmo sabendo de tudo isso, o que a gente faz? Faz de conta. Nós fazemos de conta. A gente não vive. Mas é difícil, como é que eu vou viver? Vai conhecer a minha vizinha, vai ver se dá para ser espírita com ela de vizinha. A mulher põe não sei o quê, a mulher levanta de manhã e liga não sei o quê, e liga, vai cortar grama. No domingo, eu estou cansado, ela acorda 7 horas da manhã e vai cortar grama. Abaixo da minha janela, como é que eu vou ser espírita assim? Não é assim. E a gente vai, né? Vai jogando. Você falou aí, tem que pensar. Na vizinha que corta grama? Não, eu acho então que não sei se é a maneira certa. Eu acho que eu estou usando tanto que eu tenho aprendido aqui na casa espírita, então talvez de maneira errada. Porque eu estou usando espiritismo então como escudo. E se eu estou vivendo problemas com pessoas no trabalho, fora do trabalho, tudo, e eu chego no extremo, eu não relevo aquela pessoa. Eu penso no que eu aprendi aqui que me é recomendado fazer. Então eu tento, por causa disso, me acalmar e falar, não, vou deixar passar. Mas aquilo vai me dar vontade de doar a pessoa se matar. Quer dizer, por isso que eu escudo, falo, é a primeira fase. Já é um primeiro passo. Mas acontece que quando você entende bem o Espiritismo, você vai entender o seguinte: o problema não é aquela pessoa, o problema é você. É fantástico, como eu falei hoje, tentar usar as pessoas que mais te incomodam como um laboratório para você se fazer uma pessoa melhor. É assim que eu vejo essas pessoas que me incomodam demais, que me tiram paciência, que me tiram bom humor. Eu fico enlouquecida, mas aí eu falei, ele é meu laboratório. Mas não vem do coração, você vem do que você aprende aqui. Mas é exercício, por isso que a gente diz. Espiritismo é exercício. Mas você tem que parar e pensar uma coisa. Espera um pouquinho. O problema
não são os outros. O problema sou eu. Se uma pessoa me irrita, sou eu, não é a pessoa. Porque aquela pessoa não tem o poder para fazer isso comigo. Eu é que tenho esse poder. Então, se eu estou irritado, não é por culpa daquela pessoa, é por minha culpa. Porque eu não tenho paciência, eu não tenho compreensão, eu não tenho isso. Por que Jesus perdoava? A Helena disse, ninguém tem o poder de transformar. Nada. Nem para melhor, nem para pior. Eu é que faço a transformação, seja melhor ou pior. Se você torna mais claro quem se sente no lado do outro, daí vão querer carregar, é mais prático que o pessoal. Porque se você supera o outro, quando ele te ofende, você supera e ganha dele. Por isso que eu digo, por que Jesus perdoava? Porque quando é que a gente pode perdoar uma pessoa de verdade? Pergunto para você. Quando a gente consegue? Quando o nosso perdão é verdadeiro? Mas quando que ele é de coração? Só tem uma situação. Só tem uma situação. Não é assim. É quando você compreende os motivos da outra pessoa. Quando você compreende os motivos que levou, né? Então uma pessoa fez algo para você que te magoou, e você vai, não consigo perdoar. Vamos imaginar quais são os motivos daquela pessoa. Por que ela fez aquilo comigo? Quando você compreende os motivos que aquela pessoa fez, automaticamente você não precisa perdoar ela. Porque você compreendeu. Por isso que Jesus não perdoou ninguém, ele não precisou perdoar, porque ele compreendeu os motivos de cada um. Por isso que Jesus disse, né? E eu falei aqui numa preleção, o que Jesus falou quando ele foi crucificado? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus compreendeu que aquelas pessoas não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. Então por que ele tinha que perdoar aquelas pessoas? Não, eles não sabem o que fazem. Como é que eu vou poder criticar eles? Eles não estão sabendo. As consequências não sabem. Então quando você compreende os motivos da pessoa, você perde a necessidade de perdoar. Por quê? Porque você, ok, eu entendi, ela não sabe, ela é ignorante, ela é isso, ela é aquilo, ou ela não percebe que isso me magoa. Não. Tem motivo para perdoar? Não, porque você compreendeu. Simples assim. Simples. Eu faço isso uma vez por encarnação. Fala. Eu pergunto, quem na Terra tem essa capacidade, de toda a humanidade, tem essa capacidade que Jesus tinha, quem ele era? Não full time, mas muitos têm. Muitos. Eu te falo você, Chico Xavier, Guilherme de Maria Helena, tem uma infinidade de espíritos iluminados que já passaram por aqui e que tiveram assim. Esses sim, mas nós Não, Lídia, até anônimos mesmo. Eu mas anônimos que ninguém conhece. então nós ainda temos nunca vai chegar lá. Mas a barreira quem coloca é você, filha. Muito é por tua conta. Você que está esticando. Só depende de você. É isso que eu estou falando. Não é tão fácil assim, Marcos. Não é tão fácil. Muito. Você está pondo palavras na minha boca que eu não disse. Eu não falei que é fácil. Eu só falei que está tudo nas suas mãos. Sim. Está nas suas mãos. Não está na mão de mais ninguém. Se você parar de rejeitar o Evangelho pelos pensamentos, palavras e preconceitos, se você deixar de ter tanta dificuldade para exemplificar o Evangelho, você ler o Evangelho, você entender, o Evangelho é um roteiro de conduta. Se eu procurar me esforçar para viver o que está escrito no Evangelho, esse muito vai se tornando não tão muito assim, vai cada vez ficar mais perto. Se você colocar firmemente na sua mente, independente dos outros, independente do que fizerem para mim, independente de aceitarem ou não minha conduta, independente de me criticarem, de me acharem doido, de me acharem o que seja, se eu não abrir mão de exemplificar o Evangelho, esse muito vai se transformar em nada. E eu vou conseguir vencer. Qual é o problema? O problema é justamente isso. Porque a gente prefere que fique muito longe. É que nem um velho conhecido meu que ele falava assim: para mim, a melhor enxada para trabalhar é a de cabo longo. Porque assim eu fico bem longe do trabalho. A gente quer enxada de cabo longo. Para ficar longo. É isso? É assim que a gente é. Eu te digo uma coisa, Márcio, eu acho que
nós crescemos, nós somos brancos. Nós somos A fortes. gente passa e a gente é branco, a gente tá. Nós somos muito fortes. Viver, sabe, em pequenas proporções também é válido, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma grande coisa. Vocês vão acabar com as minhas tradições. Eu vou cancelar as todas elas. Não, Porque Jesus deu um exemplo. mas exercitando. Jesus deu um exemplo muito claro. E a gente não entende. Porque tudo isso que a gente coloca aqui, essas dúvidas nossas, Jesus já previu todas e já respondeu antes. E Jesus deu um exemplo. Só que Jesus usa parábolas e a gente não pega. Né? Vocês já leram a parábola do óbolo da viúva? Vocês lembram? Jesus respondeu a pergunta: qual é a parábola do óbolo da viúva? A viúva chegou lá e colocou o óbolo. Sabe o que é o óbolo? É a moeda mais baixa que tem. Ela jogou lá. O óbolo é a doação que você faz. Ela fez a doação com a moeda mais baixa que tinha. E em seguida veio um cara e fez a doação com um monte de moeda, que fez um mau barulho lá no falou esse negócio, o nome que tinha lá por perto. E aí Jesus disse: a doação mais significativa foi o dela, a pequenininha. Por quê? Porque ela foi sincera, foi do coração e foi tudo que ela tinha. O melhor que ela tinha, o máximo que ela tinha foi o que ela fez. E era pequenininha. Então a gente quer fazer grandes doações para fazer barulho. Porque o gasofilácio era isso, a palavra é gasofilácio. O gasofilácio era uma peça de metal que era, ele já fazia de propósito. Os caras eram bons. A peça de metal, quando você jogava moeda, e só podia fazer doação de moeda, quanto mais moeda você jogava, mais barulho fazia. Todo mundo, nossa, você viu? Então, era para chamar atenção. E Jesus disse: não é isso que importa. O que importa são as pequenas, desde que sejam. Então a gente fica querendo fazer barulho. Então a gente quer fazer barulho, para chamar atenção. Por quê? Porque a gente quer se mostrar importante. E Jesus disse: não é isso. São as pequenas ações, são as coisas que a gente faz, que Jesus deixou muito claro. Faça que a sua mão direita não saiba o que está fazendo a sua esquerda. Ninguém precisa saber, não precisa nem aparecer. Porque é isso que faz. Então a gente fica querendo grandes transformações. Não é isso. Grandes, não, nada grande. É a soma de pequenas coisas é que vão fazer esse mundo. Tijolinho por tijolinho. Não adianta. Quando eu comparar com Jesus fazendo só o trabalho a semente de sarja, grão de areia. Para mostrar, obrigado pela ajuda, para mostrar que a gente está errado em querer coisas grandes. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando você está querendo coisas grandes, você quer se mostrar um grande, quer se mostrar orgulhoso, você quer vaidade, você quer brilhar. E não é isso. A maior estrela que já pisou na terra, que foi Jesus, se apagou completamente para virar homem. Por que a gente que é homem quer virar estrela? Segue o exemplo dele, puxa a vida, né? E chega. Eu não falei Acabou? Ele falou sobre o perdão dos pecados. Demonstrando, sem tomar para a terra. Meu perdão. É pergunta. Sim. É uma pergunta. Por que vem o perdão? Porque a gente tem que demonstrar. O que eu expliquei para vocês, o perdão dos pecados, a gente não tem que perdoar pecado, a gente tem que compreender os motivos e o que fez a pessoa agir daquele jeito. Quando a gente faz isso, para que perdoar se você compreendeu? É isso que significa. Se você está exercitando isso, e eu estou dizendo, mas como exercita isso? Exercita procurando compreender as pessoas, compreender os motivos das pessoas. Isso aí é fácil. Depois vamos lá. Eu queria falar da questão do Jair. A gente lidar com as pessoas é complicado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, cada uma de uma forma. E sempre eu peço para o meu da guarda para ele me ajudar, para dar uma pessoa boa, para convivermos, porque a gente não vive mais com ele do que com a família da gente. E ele precisava passar uma mensagem muito mais profunda do que essa. E a maneira que, infelizmente,